Introdução. Há muito que a imagem do fruto está relacionada ao paraíso, tendo como emblema central a da árvore da vida, cujos frutos eram capazes de conceder a imortalidade, embora tendo sua contraparte, neste contexto certamente simbólico, através da árvore do conhecimento, que representava todo o oposto. Ainda assim, nos mitos da Idade de Ouro, são os frutos que primeiro surgem no imaginário idílico, tal como o da videira, capaz de produzir o precioso vinho, empregado inclusive na Eucaristia. Em função disto, o título desta obra, Os Frutos do Paraíso, encontra dois níveis de desenvolvimento no corpo deste volume, um literal e outro simbólico. Literalmente, trata da forma de nutrição que melhor se adequa à imagem que podemos ter da alimentação perfeita para o ser humano, aquela que emprega frutas e frutos, analisando nistos tanto os benefícios diretos ou indiretos destas dietas consideradas paradisíacas. A partir daí, permite entrever a natureza de uma sociedade áurea, incluindo os elevados benefícios culturais de suas instituições, a partir da própria ótica de simplicidade, despojamento e perfeição, que o próprio frugivorismo representa, centraliza e dinamiza. Como forma de relacionar ambos os fatores, partiremos do fato de que uma das grandes características da Idade de Ouro está na forma sutil de alimentação. O alimento é a necessidade mais fundamental do homem, simbolizando por isto seu verdadeiro patamar de cultura. Por isto o homem real ou o novo expoente racial, ecológico, equilibrado, universalista e multidimensional, na medida em que possa e tenha de optar, deverá buscar sempre que possível formas indenes de nutrição, encontrando especialmente nos frutos naturais e nas frutas a sua forma mínima de alimento mais nobre e legítimo. Como enquadrar esta forma de alimentação no contexto evolutivo humano? Consta que o ser humano é uma entidade quaternária, ou seja, o seu arquétipo original abrange 4 níveis de existência, razão pela qual o seu plano evolutivo deve cumprir etapas visando gerar ou desenvolver 4 veículos de expressão, a saber, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Para os presentes fins, tais corpos estão centralizados respectivamente nas regiões do estômago, do coração, da garganta e da cabeça, cabendo notar que cada uma destas regiões apresenta um complexo de glândulas e órgãos, sendo constituídos também pelos 4 elementos, vistos, nas suas naturezas físicas, como sólido, líquido, gasoso e ígneo. E neste caso, cada um destes planos possui uma forma de nutrição. O corpo físico recebe alimento denso, o corpo emocional recebe alimento psíquico, o corpo mental recebe alimento intelectual e o corpo espiritual recebe alimento luminoso, ético, etc. Nesta ótica, tudo é alimento, e certamente a natureza da atividade de cada plano interfere na qualidade e na quantidade de nutrição de outro. Assim, um alimento físico pesado inevitavelmente irá prejudicar a assimilação ou a expressão de sentimentos e pensamentos refinados, na medida em que demanada para si um excesso de energia. Ocorre que o ser humano não vive apenas em um corpo de cada vez, mas em vários ao mesmo tempo, sobretudo na medida em que evolui, posto que este plano quaternário integra a natureza geral do homem enquanto espécie. Isto significa que existem também ao menos 4 grandes ângulos para focalizar o todo, resultando em 16 focos secundários, implicando na existência de 16 subtipos de elementos, 4 subtipos de terra, 4 subtipos de água, 4 subtipos de ar e 4 subtipos de fogo. Na prática, considerando que elementos são alimentos, ou matérias-prima, tudo isto pode ser visto como modalidades múltiplas de alimentos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Na tabela acima, temos uma descrição daquilo que pode ser considerado a natureza de cada um destes 16 subtipos nutricionais, relacionado aos subplanos evolutivos, sem pretender limitar o assunto. O homem da nova raça raiz está adentrando na sua etapa quaternária maior, ou seja, no plano espiritual. E será desde este ângulo que ele deverá focalizar o todo, de modo que deve saber tratar os planos físico, emocional e mental, desde o ângulo do espírito. Para isto deverá aprender e praticar as 4 formas de alimentação espiritual, ou seja, espiritual física, espiritual psíquica, espiritual mental e espiritual luminosa. Estes 4 itens resumem aquilo que se pode denominar de o programa evolutivo da raça raiz emergente. Na presente obra vamos tratar dos aspectos evolucionários do homem, granivorismo, etc. E, mais que isto, efetuar, a título de recapitulação,
uma ampla digressão sobre a base nutricional área, frugivorismo, como preparação para esta nova etapa. Hoje também se fala muito, e geralmente de forma incorreta, de alimentação prânica, ou pranivorismo, mas este padrão deve ser visto unicamente como parcial e complementar para o ser humano encarnado, válido unicamente para os últimos estágios de evolução cósmica, portanto ainda além dos próprios quadros da hierarquia. O tema seria absolutamente abstrato, caso não se considere que, na verdade, se trata de uma nutrição à base de água. Ainda assim, deve-se ter presente que a mudança do vegetarianismo para o viver de luz, ou de água, que seja, é excessivamente radical, existindo uma série de dietas intermediárias. Assim, mais importante que se ocupar de viver de luz, é pensar de forma realista nos processos que podem a isto conduzir. E estes correspondem a dietas intermediárias, que se destinam na verdade a ser definitivas na maior parte das existências humanas. Dentro do caminho do meio do Buda, existe um amplo espectro de possibilidades, que permitem maior liberdade de ação de pensamento. Partimos de uma dieta inteiramente racional, o frugivorismo, e não vamos muito além, através do granivorismo, ambos crudívoros, como sendo suficiente para começar. Para dietas mais avançadas, recomendamos a nossa obra Nutrição Prânica, capítulo Dietas Elementares. Os grãos ou as sementes surgem neste caso como a forma mais excelente de nutrição. Neste quadro, o frugivorismo aparece como uma retomada do plano natural, da simplicidade e do desapego, afastando-nos do artificialismo e dos requintes alimentares desnecessários e prejudiciais ao homem íntegro. Assim, tal como apresentamos nesta obra, o frugivorismo é na verdade apenas uma base cultural para a nova era, vista desde o ângulo da ciência concreta, e sequer a mais avançada ou atual, como veremos. Um ditado muito divulgado no Oriente reza que o homem é aquilo que come. Quando o Gênesis prescreve como base alimentar humana ervas, frutos e grãos, está também designando três padrões aceitáveis de nutrição para o homem daquela época e para toda esta raça raiz, tendo sido, apenas mais tarde, e sob condições ambientais e culturais críticas, acrescentada a carne, necessidade que, na verdade, a humanidade já havia ultrapassado. Ervas, frutos e grãos correspondem literalmente às bases alimentares do vegetarianismo, do frugivorismo e do granivorismo. Este último é um aspecto do frutivorismo, e não do frugivorismo, que representam as formas de nutrição propostas para a jovem civilização atlante, que tinha já duas iniciações ou que devia tratar de fomentar e educar o plano emocional. Seguindo as correlações com os planos acima dados, estas são as bases nutricionais de cada raça raiz. Assim, se o padrão nutricional mais denso do ciclo racial que termina hoje é o frugivorismo, então por lógica o novo ciclo deve partir do padrão seguinte, que é o granivorismo, e é a forma mais sutil de alimentação densa. O frugivorismo é, repetimos, apenas uma recapitulação dietética da sabedoria do ciclo que concluímos atualmente, com sua ampla capacitação científica e, portanto, naturalista. Por isto os frutos têm acompanhado as imagens idílicas nesta raça, e por isto é tão fácil ser vegetariano em nossos dias, como uma simples recapitulação atlante. Para uma civilização que inaugurou positivos contatos com energias espirituais e o sentido da síntese, como foi a ariana, realizando a unidade do céu e da terra e forjando a verdadeira imagem do paraíso, nada mais justo que lhe prescrever a dieta perfeita, que é a das frutas. De resto, o seu grau racial, que é o terceiro, está associado ao reino animal, 3 graus reino da natureza, e isto significa que a base animal do ser humano, que é a dos grandes símios, os quais se alimentam de frutas, deve ser, simbolicamente reconstituída nesta raça. Assim, se o frugivorismo não é hoje ainda uma positiva evolução alimentar, representa com certeza uma regeneração da dieta humana e a reintegração mais pura com suas bases naturais, colocando-o às portas da sua mais autêntica condição, aquela que deverá conhecer doravante, inclusive sob uma modalidade dietética mais estrita, o granivorismo. Sendo o frugivorismo a dieta natural da raça hoje em extinção, a restituição desta base dietética humana torna-se importante como preparação ativa para as novas coisas. A evolução alimentar depende, estritamente, da capacidade que cada ser humano possui de compensar as suas deficiências naturais. O organismo pode se revelar capaz de produzir muita coisa, as famosas proteínas animais,
por exemplo, mas uma coisa é certa: se ele as recebe pronta, não se dará ao trabalho de fazê-lo. Esta capacitação está necessariamente ligada à evolução espiritual. Eventualmente, a atividade de certas glândulas poderá ser estimulada, ou até reestimulada, conforme a necessidade. Sabemos que a maior parte de nossas estruturas de DNA, assim como nossa capacidade mental, estão ociosas. E isto, certamente, apenas porque não exigimos de nós mesmos estas atividades, dado o estágio ainda primitivo de evolução em que vivemos. Esqueçamos a tola teoria de que as cadeias abertas de DNA são lixeiras da evolução. Tratam-se isto sim de potencialidades latentes, presentes em nosso plano arquetípico, feitos que somos a imagem de Deus, embora sem termos alcançado ainda esta integridade. Daí se dizer, também, que usamos apenas 10% de nossa capacidade intelectual. A alimentação crudívora está muito em voga em nossos dias, assim como o frugivorismo, sendo modas entre os artistas de Hollywood. Outra acepção mais esotérica é a alimentação prânica, a qual daremos também alguma atenção nesta obra, embora a ênfase recaia amplamente no frugivorismo e a profunda revolução cultural que por si só representa para o ser humano, espécie de coroação de seu plano de perfeição natural, de modo que tudo que diga respeito ao além disto, se tratará já de positiva transcendência das necessidades naturais. O frugivorismo, com sua qualificação ternária, mental, área, determina, pois, um ponto de mutação no quadro da energia humana e, até por isto, certamente requer todo um aprendizado e uma adaptação a fim de poder ser positivamente sustentado. Aqueles que vivem num clima quente estarão talvez mais naturalmente inclinados a isto, mas os restantes podem desenvolver fórmulas compensatórias, tais como as que este livro oferece. No plano institucional, o frugivorismo representa independência, liberdade e simplicidade, revelando que o ser humano encontra suas origens e poderes em estreita relação com a natureza. E nisto, a vocação do presente trabalho surge como um complemento natural ao Evangelho da Natureza, título da obra em que tratamos de apresentar o plano da criação como um novo grande foco de revelação espiritual do mundo, vinculado às energias do Espírito Santo e da ordem institucional perfeita, associado assim ao Deus Brahma do Oriente, fonte dos Manus ou avatares raciais civilizatórios. O esclarecimento da importância do frugivorismo como forma de minorar os males da terra não serão a menor virtude deste livro. Nem que seja como um elemento de estímulo para a pessoa sair do carnivorismo, seguindo a chamada lógica do menor, como elemento dinamizador, onde vale a premissa segundo a qual, para seguir algum plano, é preciso traçar um plano mais básico de ação. Neste caso, torna-se mais fácil a um carnívoro se converter ao vegetarianismo, quando compreende que aquilo que deveria praticar é, na realidade, o frugivorismo. Que o estudo deste trabalho possa trazer ao leitor tanta satisfação quanto trouxe ao autor em escrevê-lo, representando a promessa de uma forma de vida mais livre, iluminada e próxima do Éden almejado.